Fala galera do YouTube, beleza? Caio aqui, professor de Excel da Atuar. Prazerzaço estar contigo em mais um vídeo. No vídeo de hoje a gente vai falar sobre como criar uma lista suspensa condicionada dentro do Excel. Esse recurso é muito interessante. Primeiro, o de lista suspensa já é interessante para poder especificar qual tipo exato de informação que eu quero inserir numa respectiva célula. Por exemplo, aqui eu tenho o colaborador, salário, a data de contratação e eu tenho o benefício que ele escolheu aqui dentro da empresa. Se é o VT, se é o VR ou se é o VA. Porém, eu tenho um segundo cenário em que, mediante o departamento dele, ele só tem duas opções, escolher um ou o outro aqui dentro de benefício. Então, eu não posso escrever qualquer outra coisa diferente disso aqui, senão meu registro vai ficar errado. Eu só posso escrever aqui, por exemplo, se for departamento de vendas, eu quero escrever aqui VT ou VR. VA eu não poderia escrever. Ou V Home Office eu não poderia escrever. E assim vai. Então, quando a gente cria uma lista suspensa, é muito interessante para a gente poder controlar melhor as nossas análises e principalmente evitar que os registros fiquem errados, fiquem equivocados. Porque se os registros ficarem errados, as nossas análises ficarão erradas também, né? E por consequência as nossas conclusões. Então é exatamente sobre isso que a gente vai falar aqui na aula de hoje. E cara, sem mais delongas, bora pra aula. Antes da gente dar o início aqui na nossa aula, eu vou te pedir para deixar o like nesse vídeo. É muito importante você deixar o like, eu posso contar com você de verdade para a gente poder ajudar mais e mais pessoas. Fechado? Além disso, também não se esqueça de se inscrever no canal. Quando você se inscreve no canal, você sempre vai ser notificada sobre as videoaulas gratuitas que a gente está sempre postando aqui. Então se inscreve aí. E todo esse material para poder fechar, que a gente utiliza aqui no vídeo, ele está disponível para download. Então o que eu te sugiro? Vê esse vídeo aqui comigo, depois faz o download do material, tá aqui na descrição do vídeo. E cara, pratica, depois rever o vídeo se quiser, para você poder entender tudo e praticar tudo no Excel, assim você vai evoluir ainda mais. E também vou pedir para o time deixar um curso de Excel básico gratuito de presente para você. Sem mais delongas, bora lá. Como eu falei, aqui eu tenho uma coluna de colaborador, de salário por colaborador, de data de contratação desses colaboradores, e aqui eu tenho o benefício de cada um. E aqui, do ladinho, na coluna G, eu tenho uma lista de benefícios. VT, vale transporte, VR, vale refeição e VA, vale alimentação. E aqui dentro da minha empresa, eu tenho a política de, assim que o colaborador entra, né, dentro daqui da nossa empresa, o departamento de RH conversa com ele e fala, olha, qual benefício você quer escolher aqui dentro da empresa, num cenário hipotético, beleza, pessoal? Só para poder ser didático aqui. A Maria, por exemplo, ela pode escolher um dos três, o VT, o VR ou o VA. Pedro, mesma coisa, VT, o VR ou VA, um dos três. Se eles escolhessem outro tipo de benefício aqui, qualquer tipo de outro auxílio não poderia, a empresa não oferece no cenário hipotético aqui. Então, qual que é a minha missão? Especificar qual tipo de benefício que a gente pode escrever aqui, ó, dentro de cada célula. Não pode ser nada diferente disso aqui, porque a empresa não oferece. Então, se tiver diferente, as análises estarão erradas. Então, se eu escrever algo diferente, eu posso acabar equivocando aqui os meus dados. Ou seja, eu quero que apenas nessas células aqui, eu tenha dados específicos e exatos do que pode e do que não pode. Exatamente dessa forma. VT, VR e VA. Vale transporte, vale refeição e vale alimentação. Então, vamos lá. Primeiro, vamos inserir uma validação de dados auxiliar, criar uma lista auxiliar para você poder entender na prática. Depois a gente vai fazer aqui nessa coluna. E olha que interessante para que você possa ver a validação de dados na prática. Como é que a gente cria uma validação de dados? Que é exatamente essa possibilidade de restringir o que eu vou preencher naquela célula. Eu vou chegar aqui, ao invés de estar na guia página inicial, como talvez você já esteja, você vai clicar aqui na guia dados. Depois aqui na guia dados, você vai clicar nesse certinho ou errado aqui, ó. Talvez o seu esteja aparecendo num visual diferente do meu. Talvez o seu esteja assim na horizontal, ou cara, o botão um pouco maior, enfim. Você pode clicar direto aqui no certinho ou errado. Pode só dar um clique aqui. Assim que você clica aqui no certinho ou errado, vai aparecer essa caixinha aqui, ó. Vou pressionar e vou arrastá-la aqui pro lado para poder ficar melhor para você visualizar. Essa caixa é a caixa da validação de dados. Olha o que está aqui. Critério de validação, permitir qualquer valor. A princípio, nessa célula aqui hipotética que eu vou fazer de forma paralela para te explicar passo a passo, e depois eu volto para o nosso exemplo aqui de mercado, tá que a gente pode colocar qualquer valor. Mas se eu chegar aqui e trocar de qualquer valor para, por exemplo, lista, que é exatamente uma lista específica de valores, né, de informações que eu quero colocar ali, e depois clicar aqui em fonte, se eu fizer isso, e depois ter clicado aqui na caixinha de fonte, pressionar aqui, ó, de VT até VA, ou seja, eu tenho uma lista específica de valores. Eu só vou poder, né, preencher essa célula que está aqui, a célula I2, exatamente com esses valores. Outra coisa, o Excel não vai aceitar. VT ou VR ou VA. Quando eu dou um OK, olha que interessante. A princípio você pode estar me olhando e falando, pô, Caio, não aconteceu nada e etc. A célula está normal. Se você observar com muita atenção, você vai ver que a célula está com uma setinha aqui, ó, do lado dela. E aí, quando eu clico nessa setinha, ela mostra as possibilidades que a gente pode escrever aqui.
olha, quando eu clico aqui em VT, VR, VA, ela acaba mudando aqui pra gente. E se eu tentar escrever qualquer coisa diferente dessa informação, por exemplo, se eu tentar escrever atuar aqui, ó, atuar, dei um Enter, olha, o Excel não deixa a gente escrever. Ele fala assim, este valor não corresponde às restrições de validação de dados definida para essa célula. Indiretamente ele está me falando assim, ó, não pode escrever isso. Valores diferentes aqui da exata lista que a gente criou não pode acontecer. Então, é exatamente esse protocolo, esse procedimento que eu fiz nessa célula auxiliar para poder te mostrar passo a passo que a gente vai fazer aqui, ó, nessa coluna aqui de benefício de cada colaborador. Só que o pulo do gato é, ao invés de fazer uma validação aqui, uma validação aqui, uma validação aqui, uma validação aqui, eu vou fazer tudo de uma vez só para essa coluna. Eu vou pegar com o meu mouse mesmo, como é uma base pequena, eu posso pressionar aqui dessa primeira célula e arrastar até essa última aqui, para eu poder falar para o Excel, olha, dentro desse intervalo aqui, exatamente dentro desse intervalo, que eu vou fazer a minha validação de dados. Então, essas células estarão restritas a uma determinada lista de valores, que eu vou te falar qual é essa lista. Outros valores diferentes desses, que eu vou te falar, Excel, qual é, você não vai aceitar. Então, o primeiro passo é selecionar aqui a minha coluna onde eu quero colocar a validação. Depois, a gente já aprendeu, né? Vou clicar aqui na guia dados, que era onde a gente já estava. Aqui ao lado, ó, grava que é sempre ao lado de texto para a coluna. A gente tem esse certinho ou errado. Cliquei aqui no certinho ou errado, aparece aquela caixinha aqui pra gente, ó. Vou deixar aqui um pouco mais à esquerda. A princípio, eu poderia escrever qualquer valor ali, ó, qualquer valor. Mas eu quero alterar isso de qualquer valor para lista, porque é uma lista específica de valores. Depois eu vou clicar aqui na fonte, beleza? Para eu poder falar para o Excel, olha, eu só quero que você permita a gente colocar aqui uma lista específica de valores. E aí ele está me perguntando, qual que é essa lista? Qual que é essa fonte? E aí, aqui na caixinha de fonte, eu vou pressionar de VT até VA. Falei para o Excel, olha, você só vai aceitar de VT até VA. Depois disso, dei um OK. E aí, pronto, né? Olha que já aparece aqui a setinha na nossa primeira célula, se eu clicar na segunda também, na terceira também e assim vai. Então a Maria Silva, por exemplo, ela escolheu o VR, o Pedro Santos escolheu o VA, a Ana Oliveira escolheu o VT, o Lucas Pereira escolheu o VR, Sofia escolheu o VA e assim vai. Se eu quisesse escrever outra coisa, por exemplo, o Vale Home Office, por exemplo, ele não ia aceitar, a minha empresa não oferece esse tipo de benefício, nesse exemplo hipotético que a gente está falando aqui. Então eu dou um cancelar e o Excel não deixa eu nutrir a minha base com informações que sejam diferentes das que eu falei para ele. Isso é criar uma lista aqui de validação de dados, né, de valores específicos dentro do Excel. Porém, a gente vai chegar na segunda parte do vídeo, que para mim é a parte mais interessante aqui, que é como criar uma lista suspensa condicionada. Aqui, a princípio, não tinha nenhuma condição. Eu poderia simplesmente, ó, Maria escolheu VR, VT ou VA. Eu vou colocar aqui. Só que aqui na validação 2, a gente tem um cenário diferente. Então, cliquei nessa aba aqui de validação 2, que é o seguinte, eu tenho a mesma base aqui de colaboradores, data de contratação e etc. Só que eu tenho uma situação em que cada departamento de vendas, marketing e financeiro, eles têm possibilidades diferentes de benefícios. Então, por exemplo, o de vendas, ele pode escolher VT ou VR. O de marketing, VR ou VHO, né, que é o Vale Home Office, ele, auxílio de internet, etc. Financeiro, pode escolher o VA ou o VT. Então, se eu sou de financeiro, eu não posso escolher o VR ou o Vale Home Office, por exemplo. Então, se eu sou de um departamento, eu só posso escolher um desses dois, ou esse ou esse. Se eu sou de marketing, ou esse ou esse. Concorda comigo que agora tem uma condição, que é, se eu for de um departamento, eu posso escolher esse ou aquele. Se eu for de outro, eu posso escolher aquele ou esse. E assim vai. Então, a gente tem um cenário um pouquinho diferente aqui para a gente poder criar a nossa lista suspensa condicionada. E para a gente poder fazer isso, a gente vai ver 3 conceitos. Primeiro, o de validação de dados, que é o que a gente aprendeu nessa primeira aba. A gente vai ver um pouco sobre a fórmula indireto e a gente vai ver um pouco sobre o conceito de intervalo nomeado. A gente vai ver exatamente esse passo a passo aqui agora para a gente poder conseguir criar uma lista suspensa condicionada. Primeiro, sobre a fórmula indireto. Assim como eu fiz aqui na validação de dados 1, numa célula auxiliar aqui, eu vou clicar aqui numa célula completamente separada aqui da nossa base, por exemplo, a célula H7. E aqui nessa célula eu vou abrir a fórmula indireto, que vai ser uma fórmula crucial para a gente poder fazer a lista suspensa condicionada. Cliquei aqui e vou apertar igual indireto, igual indireto. Ela já aparece aqui para a gente. O que a função indireto faz? Olha aqui a descrição do próprio Excel. Retorna uma referência indicada por um valor de texto. A minha explicação para você é, ela se refere de forma indireta a um determinado valor do Excel. Então, quando eu seleciono uma determinada palavra aqui dentro do Excel, a função indireto vai retornar para mim o que a célula que contém aquela palavra está mostrando. Meio específico, meio complicado, mas eu vou te mostrar aqui na prática, ok? Igual, indireto, dei o tab para poder entrar na fórmula. Ele me pergunta aqui, texto de referência, ou seja, a qual célula você quer se referir.
Para isso, o que eu vou fazer? Eu vou abrir aspas duplas. Eu vou colocar aqui shift aspas. E, por exemplo, eu quero me referir à célula H3, que é ó, H3, que é a célula que está escrito marketing aqui. Só que ao invés de escrever marketing, eu quero escrever H3. Então, de novo, abrir aspas duplas, shift aspas, não pode ser dupla apóstrofe ali, ok? Tem que ser aspas duplas. Depois disso eu vou colocar H3, fechei aspas duplas. E eu posso fechar o parênteses e dou Enter. Olha que interessante, eu não me referi a marketing, eu não escrevi marketing. Eu escrevi H3 e porque essa célula é a célula H3, o Excel me retornou marketing aqui. Então, o indireto, né, a função indireto, ela faz exatamente isso. Eu consigo me referir de forma indireta a uma determinada célula e ter o retorno do que está escrito nela. Beleza? Eu não preciso escrever marketing aqui. Eu posso escrever apenas o nome da célula, né, que é a célula H3, que ele já me retorna exatamente esse valor aqui. Beleza? Você guardou esse conceito? De verdade. Às vezes no Excel, nosso aprendizado é muitas vezes como num filme, numa série da Netflix, né? Que você vê o primeiro episódio, vê o segundo episódio, vê o terceiro, e aí você não tá entendendo muito, aí só lá no sexto, no sétimo, no 10º episódio você vai falar, ah, tá, entendi. E assim vai. Nosso primeiro conceito, que é a função indireta, a gente acabou de entender. Legal? Segundo conceito que a gente vai ver aqui agora é o de intervalo nomeado. Intervalo nomeado fica comigo que a gente viu o primeiro episódio da série aqui na nossa segunda guia, aqui na nossa segunda aba, perdão, de validação 2. O conceito de intervalo nomeado é o seguinte, ele permite a gente especificar qual que é o nome de um intervalo do Excel. Por exemplo, eu quero chamar aqui essas duas células de vendas. Eu quero chamar essas duas células de vendas porque são os benefícios do departamento de vendas. Essas duas outras aqui eu quero chamar de marketing, ou seja, esse intervalo vai ser chamado de marketing. Esse intervalo aqui vai ser chamado de financeiro. Então, o intervalo nomeado é o recurso que permite a gente literalmente dar nomes a intervalos. E você vai ver a importância disso. Então, o que eu vou fazer? Como é que a gente nomeia, né? Como é que a gente faz exatamente isso? Nomear um intervalo. Eu vou pressionar aqui desse VT até VR e daqui eu vou clicar aqui na caixa de nome. A gente chama isso aqui carinhosamente de bússola na Atuar. Cliquei aqui na caixa de nome e vou escrever vendas, ok? Tudo junto aqui. Eu gosto de escrever com a primeira letra em maiúsculo só para poder destacar. Escrevi e eu tenho que dar um Enter. E aí olha que interessante, quando eu clico fora, ele está mostrando a célula que eu estou, por exemplo, a J6. Quando eu pressiono aqui de VT até VR, olha isso, ele está mostrando lá na caixa de nome, lá em cima, que esse intervalo agora se chama vendas. Vou fazer a mesma coisa com o de baixo. Pressionei de VR até VHO e vou escrever marketing. Esse intervalo agora se chama marketing. De novo, eu tenho que dar o Enter para poder confirmar. Então, esse intervalo se chama marketing. E vou fazer a mesma coisa com o do financeiro. Pressionei de VA até VT. Vou chegar aqui na caixa de nome ou na bússola e vou escrever financeiro. Beleza, escrevi. Posso dar o Enter para poder confirmar. Então, o nome desse intervalo aqui agora é marketing. Desse intervalo aqui agora é vendas. Desse intervalo aqui agora é financeiro. Vimos o conceito de intervalo nomeado. Show. Segundo episódio aqui da série. Terceiro episódio, eu quero te mostrar o conceito de função indireto com intervalo nomeado. Olha que interessante, eu vou abrir igual, indireto, lembra que a gente viu aqui no nosso primeiro exemplo? Ele me pergunta qual texto que eu quero me referir. Se eu chegar aqui e abrir aspas duplas e colocar vendas, fechar aspas duplas e fechar o parênteses, lembra que o nome desse intervalo aqui de VT até VR é vendas. E aí, quando eu dou um Enter, olha que interessante, a função indireto retorna pra gente aquele intervalo de VT até VR. Tudo porque eu falei, olha, refira-se de forma indireta a vendas. O que tem vendas aqui no nosso Excel? O que se chama vendas? Esse intervalo aqui se chama vendas. Então ele retorna para a gente VT e VR. Funcionaria da mesma forma se eu chegar aqui de novo, igual, indireto. Achei aqui a função, posso dar um tab, né, aquela tecla assim, para entrar na fórmula. E aí se eu escrevo entre aspas duplas também, marketing, aqui ó, marketing, fechei aspas duplas, shift aspas, fechei o parêntese e aí dei um Enter. Repara que ele está me retornando VR e VHO, que é exatamente esse intervalo aqui que a gente chamou de marketing, que são os benefícios de marketing. Então, você está comigo até aqui, muitos conceitos, você está comigo de verdade. Se você estiver comigo, deixa o like aqui nesse vídeo, é muito importante para a gente poder ajudar mais e mais pessoas, levar essa aula para mais e mais pessoas. Então, vimos a função indireto, vimos o conceito de intervalo nomeado, e agora aqui a gente vai construir a validação de dados, mesclando as três informações, função indireto, intervalo nomeado e validação de dados condicionada, né? Uma lista suspensa condicionada. A primeira coisa que a gente vai fazer aqui, eu quero que na coluna D, que é a coluna de departamento, apareçam apenas os departamentos. Concorda comigo que a Maria Silva, ela ou vai ser de vendas, ou vai ser de financeiro, ou vai ser de marketing. Um desses três. Outra informação eu não quero que apareça aqui. Não tem outro departamento aqui dentro dessa análise. Nem qualquer outro valor, qualquer outra forma de escrever, qualquer outra coisa. Eu só quero que apareçam essas três informações aqui. Vendas, marketing ou financeiro. Ou seja,
aqui eu vou colocar uma validação de dados em que a lista vão ser exatamente essas informações aqui. Vendas, marketing ou financeiro. E aí, lembra como a gente fez na aba anterior? Eu peguei com o meu mouse, pressionei aqui da primeira célula, abaixo do cabeçalho, e arrastei até essa última. Depois, aqui na guia dados, eu vou clicar aqui no certinho ou errado. Eu vou trocar aqui de permitir qualquer valor para lista. Depois aqui na caixinha de fonte, o Excel está me perguntando, beleza, qual que é a lista de valores que você quer? Eu vou pressionar aqui de vendas até financeiro. E aí o Excel já está me mostrando qual que é a fonte aqui dos dados, de H2 até H4. Dei um OK. Então, quando eu chego aqui em departamento, e aí eu clico na setinha e boto vendas, ou coloco marketing, ou coloco financeiro, tá certinho, assim como na célula de baixo, né? Vendas, aqui na outra. Marketing, aqui na outra. Se eu quiser alterar agora para marketing de novo, depois aqui para vendas, e assim vai, agora tá tudo certinho. Caso eu queira escrever outro valor aqui, por exemplo, operações, ele não deixa. Então, fizemos a nossa primeira validação de dados. E agora é o seguinte, a gente vai chegar na parte de lista suspensa condicionada nesse exato momento. Que é, quando eu coloco financeiro aqui, eu quero que o benefício que estiver aparecendo aqui na minha validação de dados sejam apenas essas duas possibilidades aqui, VA ou VT. Outra possibilidade o Excel não aceita. Eu não quero que ele aceite porque o departamento financeiro pode escolher ou VA ou VT. Se eu sou de vendas, eu só posso escolher entre VT ou VR ao entrar na empresa. Se eu sou de marketing, eu posso escolher VR ou VHO. Outro valor diferente disso, eu não posso. Ou seja, a minha lista suspensa, você concorda comigo que a minha lista suspensa condicionada, ela está condicionada, né? Ela está vinculada a qual departamento eu faço parte. Então, é isso que eu quero falar para o Excel. Então, de novo, lembra que a gente já nomeou esse intervalo aqui. Esse cara aqui se chama vendas, esse cara aqui se chama marketing e esse cara aqui se chama financeiro. Agora, o que a gente vai fazer? Eu vou pressionar aqui na primeira célula abaixo de benefício, vou arrastar para baixo, depois aqui na guia dados, no certinho ou errado, cliquei nesse cara. Vou trocar aqui de qualquer valor para lista. E aqui na fonte, aqui que é o pulo do gato. Ao invés de selecionar a fonte que eu quero, eu vou colocar aqui a função indireto. Lembra que a gente aprendeu? Eu vou colocar aqui igual indireto. Só que aqui o Excel não mostra pra gente a colinha da fórmula. Eu não vou apertar o Tab também. Ele não permite. Então tem que ser na mão mesmo. Igual indireto para eu poder abrir a função. Abrir o parênteses. O que eu vou fazer? Eu vou clicar na célula desse primeiro departamento aqui, ó. No caso é a célula D2. Por quê? Sempre que esse departamento for financeiro, lembra que quando a gente fez na função direta, quando a gente abriu igual, abre aspas, vendas, igual, abre aspas, marketing, igual, abre aspas, financeiro, que ela retornava o respectivo benefício? Concorda comigo que se eu estou clicando nessa célula e essa célula representa financeiro, o retorno dessa validação de dados da primeira célula aqui, dessa primeira, serão os benefícios do departamento financeiro, VA ou VT. Beleza? É exatamente isso que eu quero. E o último capricho que eu vou fazer aqui, super importante, é desvincular esse trancamento aqui da linha 2. Ó. Vou clicar aqui entre o cifrão e a linha 2 e vou apagar esse cifrão aqui, porque eu quero que essa validação de dados possa descer para as outras células. Então eu quero que ela saia da linha 2, vá para a linha 3, vá para a linha 4, vá para a linha 5, vá para a linha 6, vá para a linha 7 e assim vai. Então eu quero que ela possa navegar ali, não fique trancada só na linha 2. Então tirei aquele trancamento, fechei o parênteses. Depois disso, eu posso dar um OK. Caio, a princípio não aconteceu nada e assim vai. O que você vai fazer? Vamos testar. Vou chegar aqui nessa primeira. Lembra que está marcado financeiro aqui. Se eu clico aqui embaixo desse benefício, está aparecendo VA ou VT. Lembra que eram as duas opções que eu tinha, né? VA ou VT. Agora, se eu trocar aqui de financeiro para vendas, olha o que está aparecendo aqui. VT ou VR, que são os benefícios só de vendas. Se eu trocar agora para marketing, está aparecendo os benefícios VR ou VHO, que são os benefícios de marketing. Se eu tentar escrever outra coisa, por exemplo, atuar, dei um Enter, o Excel não vai deixar. Beleza? E agora, se eu trocar aqui de marketing para vendas, ele só me deixa escolher agora entre VT e VR. E aí eu atualizo a minha análise. Ou seja, acabamos de fazer uma lista suspensa condicionada dentro do Excel, mesclando 3 conceitos: validação, função indireta, intervalo nomeado e assim vai. De coração, você ficou comigo até o final aqui? A gente viu sobre validação de dados aqui do absoluto zero, a gente viu sobre função indireto, a gente viu sobre intervalo nomeado, depois a gente viu as 3 coisas, né, os 3 conceitos mesclados aqui. Eu espero de coração que você tenha curtido essa aula e se você curtiu, me dá essa moral, deixa o like aqui nesse vídeo, é muito importante pra gente poder ajudar mais e mais pessoas. E não se esqueça, baixa o material dessa aula aqui para você poder praticar tudo que a gente viu aqui. Talvez você tenha visto até o final e tenha ficado meio confuso, meio confusa por não entender aquele ponto direito. Volta e reassiste e baixa o material e pratica tudo que você viu, que assim você vai pegar, você vai aprender. Fechado? Espero que você tenha curtido e ó, te vejo na próxima aula. Um abraço.